Nós estamos aqui agora com mais um podcast, conversando com o Jardel, Talk Del. Estamos trazendo hoje um cara assim muito importante, muito especial para mim, para quem conhece também, um cara de Deus, tá? Diácono da Igreja Assembleia Rocha, Assembleia de Deus do Rocha. Assembleia de Deus do Rocha, Isso. tá? Um homem de Deus, pai de família, tá? Um homem assim que está lá na nossa comunidade lá fazendo a diferença no que pega para fazer. Trabalhador, amigão, pai de uma menina de Deus, assim, a Sofia. Tá vindo aí o nenenzão, desculpa, tá, já tá falando, mas... Tá vindo mais um aí, glória a Deus. É bênção de Deus esse homem na minha vida. E com certeza vai ser bênção na sua vida. Acompanha a gente, chega junto com a gente aí, vai até o final. Inscreva-se, aproveita. Já que tá aí fazendo nada, escreve aí, se inscreva, tá? E acompanha. Já aproveita que tá assistindo, Aproveita. Já aproveita que tá assistindo aí, já se inscreve. Já se inscreve, é isso aí. Jonathan, seja bem-vindo, tá, cara? Em nome de Jesus, tá? Obrigado mesmo pelo convite. Quero agradecer, né? Desde já você que vai assistir, você que já está assistindo, quero agradecer, né, por esse momento, por esse carinho que esse homem tem, e é uma bênção também nas nossas vidas. E é muito bom estar aqui, né, mediante a palavra de Deus, e poder trazer um pouco da minha trajetória, daquilo que Deus fez na minha vida, daquilo que Deus fez, né, pela minha família, pela minha casa. Eu tenho certeza que Deus pode fazer pela sua também. Aleluia, esse moleque já começou, Deus já tá começando a usar, isso é bom. Agora sentir esse arrepio de Deus na nossa vida. Não, nosso projeto aqui, ele é sempre identificar a pessoa, as pessoas trazem aqui a tua história de vida, traz um testemunho da sua vida, porque tem muitas pessoas que estão do outro lado, que passam por situações na vida, que de repente não vê, sabe, solução, não vê... Aí a gente, quando senta aqui e traz um pouco do nosso testemunho, a gente traz esperança para o coração de pessoas, sabe? E hoje eu queria que você, né, se você puder, trazer um pouco do seu testemunho, né, trazer um pouco de você. Mas antes, fale um pouco de você. Quem é o Jonathan? Então, eu sou diácono, né, como foi apresentado aqui, da Assembleia de Deus do Rocha, né? Mas também sou pai, sou marido, né? Trabalho na empresa Casas Bahia, né? Algumas pessoas já me conhecem, né, dali, né? E... assim, um homem com sonhos, com projetos, com determinação, com garra, com foco, e pensando sempre em priorizar a presença de Deus, porque tudo isso que a gente fala, né, sonho, dinheiro, mas se a gente não tiver a presença de Deus na nossa vida, de nada isso importa. Então essa é uma palavra que eu deixo para mim, né? Que é uma coisa que a gente tem que deixar pra gente, mas também para quem tá nos ouvindo também. Isso aqui é legal, isso é bom. Eu gosto aqui como é importante, porque essa é a identidade, né, Jonathan? E a gente diz que todo ser humano que tem uma identidade, é bom ele colocar sempre essa identidade de frente, né? O que você acredita, quem você é, o que você sustenta na sua vida. Porque o ser humano, Jardel, ele tem que ter uma base. Sim. Né? Ele tem que ter uma base. E a nossa base é Cristo. Que benção. Essa é a nossa base. Né? Quando você tem uma casa edificada sobre a rocha, como a palavra vai dizer, ela é sólida. Sim. Ela é sólida. Sim. Né? E então a gente vê numa construtora, a casa ela não começa nunca pelo telhado, ela começa pela base. Né? Então ela tem sempre que ter uma base sólida. Que legal. Nossa, graças a Deus, Deus coloca mais pessoas assim, nessa pegada de solidez, sabe? Como é importante a gente ter essa sensibilidade, ter essa sinceridade conosco mesmo, né? De saber que nós precisamos ser sólidos para a vida, né? Sim. E, Jonathan, como que você veio trazer aqui, que seria surpresa até para mim também, porque eu tô doido para ouvir, qual seria esse testemunho que você tem que edifica vidas, edificou você e vai alcançar várias pessoas? Então, antes de eu começar a contar aqui um pouco da minha história de vida, né? Porque para contar tudo, darei mais uma parte, né, da minha história de vida, eu queria deixar para quem está nos ouvindo aqui, em João, capítulo 10, versículo 9, a palavra de Deus vai dizer: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. Então eu queria deixar essa passagem no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, para você que está nos assistindo nessa noite. Né? Eu tive uma infância muito complicada, muito conturbada, né? Meu pai, infelizmente, ele tinha um problema com bebida alcoólica, bebia muito, e muitas das vezes eu e as minhas irmãs passávamos fome, passávamos necessidade. Às vezes a gente costumava ficar, né, 3 a 4 meses sem luz, 2 meses sem luz, às vezes precisando almoçar na casa de vizinhos, de parentes, né, de amigos, de pessoas que estavam sempre ali nos ajudando. Deus sempre enviava alguém, né? Eu costumo dizer que Deus sempre envia alguém para nos abençoar. E dentro disso, dentro desse cenário,
a qual a gente viveu nessa época, né? Eu lembro que eu e minhas irmãs às vezes dormíamos num colchão no chão, né? Chão de terra batida, né? Um cômodo, uma casa com banheiro no final. E a gente sempre tinha esse pensamento, um sonho, né? De ter uma casa, de ter uma família, não que a gente não tinha uma família, mas infelizmente o inimigo naquele momento ali, ele agia tanto que às vezes a gente se sentia sozinho, né? E eu acredito que tem muitas pessoas que hoje podem estar nos assistindo que está se sentindo assim sozinho. Mas a palavra foi lida aqui que ele é a porta, e ele foi a porta para mim. Nesse momento, né, de dificuldade, de fome, de tristeza dentro do meu lar, mesmo no momento de angústia, eu vi Deus operando na minha vida, né? Eu me lembro também que ali para os 10, 11 anos de idade, eu fui violentado sexualmente por um tio, né? Ele me violentou sexualmente algumas vezes. Eu falo isso para edificação. Hoje Deus me curou disso, né? Deus me libertou desse sofrimento que eu acabei vivendo e sofri na minha infância. E eu sempre fiquei perguntando para Deus o porquê. Qual era o motivo desse peso que eu carregava, né? Dessa dor que eu carregava na minha vida. Né, você ser violentado, você passar, né, necessidade, passar fome, né? Às vezes a gente tinha que cozinhar na lenha, às vezes a gente tinha que pedir, né, às pessoas, então a gente não entendia. Eu me lembro que a minha mãe trabalhava muito para tentar dar o pouco, o mínimo, né, para que a gente pudesse sobreviver. Né? E aí, dentro disso, Jardel, eu vi Deus trabalhando na minha vida, porque mesmo sofrendo esse abuso sexual, eu sempre vi Deus usando pessoas para tentar me ajudar, para tentar estender a mão para mim. E muitas pessoas, às vezes, nas igrejas, quando eu ia nas igrejas, falavam: Deus tem uma obra na tua vida, Deus tem um ministério de pregação, e só que a gente, às vezes, a gente começa a duvidar daquilo que Deus tem para a gente. Né? A gente começa a duvidar, porque quando a gente passa algumas dificuldades da nossa vida, a gente começa a enxergar mais para o problema do que para a solução. E é difícil, hoje em dia a gente vê, né, jovens que estão aí com uma síndrome do pânico, com uma depressão, passando por dificuldades mentais, mas eu quero dizer que Jesus é a porta. E ele foi a porta para mim. Ele foi a porta para a minha vida. Quando eu sofri esses abusos sexuais pelo meu tio, eu me lembro que quando minha mãe descobriu, houve uma confusão na minha casa, né, gerou um grande problema dentro do meu lar, né, dentro da minha casa, e a minha mãe tentou sempre me preservar. A minha mãe sempre tentou me preservar de uma forma com que eu não me sentisse mal, né, dentro daquela situação. E eu cresci com isso. Cresci com isso dentro de mim, fui uma criança meio rebelde na escola, né? Afetou um pouco, né? A minha trajetória ali na escola, mas fui crescendo, né? Fui crescendo ali na comunidade onde a gente mora ali, e com 15 anos de idade eu comecei a pregar a palavra. Com 15 anos de idade eu comecei a pregar a palavra. E eu me lembro que quando eu comecei a pregar a palavra, por um tempo, né, depois, né, já jovem, eu comecei a deixar essa luz do Espírito que brilhava em mim para outras coisas. Eu comecei a ir para baile, eu me afastei, eu comecei a ir para baile, eu comecei a sair à noite, eu comecei a deixar a minha família para poder viver uma vida que eu achava que era boa para mim, só que nada disso me preenchia, porque o que tinha preenchido o vazio de quando eu sofri essa violência, quando na idade menor, né, eu sentia que aquele vazio tinha voltado. Porque no momento o vazio tinha sido preenchido por Deus. E eu não entendia que o maior preenchimento do vazio que eu sentia na minha infância era a presença de Deus. E aí, né, cresci, me afastei da igreja, fiquei afastado um tempo da igreja, mas graças a Deus eu retornei, né, e Deus fez algo assim fantástico na minha vida. Hoje eu tenho pregado em várias igrejas aqui em Petrópolis, né, como vocês assistem às vezes no meu Instagram, vocês ficam sabendo, tenho pregado muito e tenho falado para vocês, jovem, ainda há uma esperança. Né? Não perca a esperança, porque Jesus falou: eu sou a porta, né? E às vezes a gente fica procurando muitas portas, né, Jardel? A gente fica procurando se aconselhar com pessoas que não vão resolver os nossos problemas. Às vezes a gente fica querendo se aconselhar com um amigo, com um parente, mas às vezes a gente tem que dobrar o nosso joelho e falar com Deus. Deus pode realizar o milagre. Ele fez isso na minha vida.
tá, querido? Ele fez isso na minha vida, de sofrer essa violência, esse abuso na infância, né? Hoje eu não tenho mais contato com esse homem, né? Sim. Não tenho mais contato, ele mora em outro estado. E aí muitas pessoas me perguntam, quando eu conto meu testemunho, poxa, mas você nunca pensou em fazer nada? Você nunca pensou? Já, porque o inimigo ele é sujo. Sim, ele é sujo, né? Já pensei em fazer várias coisas. Só que quando Deus tem um projeto na tua vida, não adianta você planejar. Quem planeja não é Ele. E graças a Deus, Deus tocou no meu coração, liberei o perdão. Hoje eu já não tenho mais a mágoa no meu coração, consigo falar isso, externar. Falar só porque é difícil, né, Jardel? A gente poder expressar aquilo que a gente passou, aquilo que a gente sofreu. E muitas pessoas não sabem, né? Às vezes vê a gente na rua sorrindo, às vezes a gente brincando, mas não sabe, né? Então, isso é uma pequena parte do meu testemunho. Tem até outras coisas para poder falar. Mas tive, né, graças a Deus, hoje eu tenho uma esposa abençoada, né, Mariana? Né, tenho uma esposa abençoada, tenho uma filha e tem um que tá vindo aí. Com a glória de Deus. E a gente vê, né, como que Deus faz, né, como que Deus age, né? De um rapaz que sofreu tanta violência na infância, viveu uma vida tão conturbada e tão difícil, e hoje está aqui podendo falar sobre isso para quem de repente está sofrendo algo na sua vida, ou está sofrendo algo, não foi isso, mas é algo parecido, ou é uma violência psicológica, ou você está se sentindo inferior a alguém, ou inferior dentro da tua própria casa, mas eu quero dizer para você, Jesus é a porta. Amém. Isso é bom. Não te cortando, mas com tudo isso que você falou, né, você falou que você veio sofrendo tudo isso e tal, e logo você, né, foi para a igreja. Como é que foi esse encontro teu com Deus, essa primeira vez, Jonathan? Porque tem muitas pessoas que ficam perguntando, pô, você foi da igreja, mas como foi? Jardel, então, minha mãe, ela, depois dela ter largado o centro, né, o centro, né, ela era espírita, né, minha mãe começou a levar a gente para a igreja, e ali eu comecei a ter um encontro espiritual, né, eu sempre tive a visão muito aberta espiritual, então realmente tinha uma visão espiritual, eu via realmente, né, o mundo espiritual, né, eu me lembro que quando eu ia na igreja na Lopes Trovão, né, tem uma ponte, né, que é o antigo pontilhão, né, que é chamado de pontilhão. Eu me lembro que eu ficava muito tonto nessa ponte e eu via realmente demônios naquela ponte. Eu lembro que meu pai tinha que me pegar no colo para eu poder chegar até a igreja. Né? Então eu sempre tive uma visão espiritual aberta. Né? Sempre consegui enxergar realmente o mundo espiritual. Né? Então, você era um separado por Deus já desde pequeno. Né? Qual era a tua idade nesse tempo? Eu tinha para 10, 11 anos de idade. E aí você começou a ter experiências espirituais com Deus, né? Aí no decorrer dessa vida, você veio vindo e você se desviou com tudo isso. Né? Você, vou dar uma volta no mundo. Mesmo, e aí pra gente, né, poder entender, né? Mesmo a gente tendo tantas experiências, né, que é o que eu falo, a gente acaba olhando para onde não tem que olhar, que é para trás, né? E é um conselho que eu dou para também quem está nos ouvindo, para não olhar para trás, né? Porque nesse momento, né, da minha vida, eu me converti, comecei a pregar, fui um adolescente abençoado na igreja, mas por um momento eu comecei a deixar essa luz de Cristo brilhar em mim e me afastei do Evangelho. E esse período foi um período assim, até libertador para você também, porque você acabou crescendo, porque hoje você retornou para a obra de Deus, retornou para a casa de Deus, e hoje você não consegue mais olhar para trás, você não tem nada que lá atrás que te compre mais, né? Porque essa saída sua da presença, esse tempo que você deixou de estar na casa de Deus, ele trouxe muito crescimento para você. Sim, porque eu acredito, né, que Deus ele permite muitas coisas na nossa vida, né? Por mais que a gente faça as nossas escolhas em alguns aspectos, mas eu acredito também que Deus nos deixa ver como que é. Eu acredito que Deus nos deixa enxergar também, para que a gente não tenha essa saudade. Justamente para que a gente não tenha essa saudade. Né? Porque hoje eu consigo enxergar minha vida e eu não quero voltar ao Jonathan que eu era. Né? Eu quero continuar sendo o Jonathan que eu sempre fui, separado, escolhido por Deus. Porque tem tantas pessoas que estavam na presença e se afastaram por alguma coisa, né? E hoje, de repente, está sem força para voltar. Né? Não vê como voltar. Mas até esse momento que eles estão vivendo hoje é como experiência para que eles venham crescer. Quando vir de verdade, vir com verdade. Né? Não vir porque alguém induziu, os seus pais lá me levavam e eu tô aqui hoje, sou crente porque alguém um dia me impressionou a ser crente. Não.
Sim, a gente vê muito isso, né, Jardel? Pessoas que não têm realmente uma identidade, né? Como você falou aqui, não tem uma identidade. E eu vejo assim, né, hoje em dia, né, e eu sempre falo muito isso até lá na igreja, que a gente não deve olhar para homens. Porque o evangelho, ele não é homens, ele é Cristo. O evangelho, ele é Jesus. E hoje em dia você vê, né, você falou, né, de uma forma verdadeira, é mais ou menos isso. Hoje em dia você vê um evangelho ao qual as pessoas elas olham muito, mas o pastor, mas a irmã, mas o irmão, mas o evangelho não é esse, o evangelho é Jesus, o evangelho é Cristo. Então quem vai me salvar, quem vai te salvar não é o irmão, não é o pastor, né, porque o pastor também é falho, o irmão ali também é falho, né, a igreja, eu sempre costumo dizer isso nas pregações que eu faço aqui na cidade, que a igreja ela é feita de pessoas que têm falhas, que têm erros, mas eu quero dizer para você, né, que está nos acompanhando nessa tarde, que há uma esperança. Amém. Há uma esperança. E qual é a esperança? Jesus. Porque se a gente não for de verdade, né, com Cristo, a gente vai ser de verdade com quem? É verdade. Com quem que a gente vai ser? Se ele sonda o nosso coração, conhece o nosso caminho, sabe, né, de tudo. Então, não tem como a gente não ser sincero com Cristo, né? Eu costumo dizer exatamente sobre isso, né? Da pessoa que hoje está afastada, mas um dia já ouviu a palavra e sabe o caminho, né? Retorne, né? Porque eu tenho certeza que Deus ainda pode fazer o impossível acontecer. Tem gente que fala, não, a geração acabou, né? Eu ouço muito falar, não, acabou, agora acabou a geração. Não acabou. Não acabou, a geração não acabou, não. Né? Jesus está aí. Está no controle, né? Está no controle de tudo. Né? Pô, se a gente falar que acabou, né, Jardel? Pô, não faz sentido. Né? A gente perdeu a esperança. Então a gente não está pregando o evangelho verdadeiro. Né? Então a gente não perdeu essa esperança. E a esperança é Cristo, a esperança é a palavra. Jonathan, você vendo tudo isso que nós estamos conversando aqui, como você tem uma filha, tá vendo um filhão aí, glória a Deus, para a glória de Deus, como você enxerga você como pai para essa filha, deixar nesse mundo, né? Ou a pergunta melhor é essa, eu costumo dizer muito isso, não é deixando um mundo pro filho. Que filho você tem deixado pro mundo? Eu costumo dizer isso, eu falei até numa pregação agora domingo na igreja do pastor Everson, né, ali no bairro da Glória, que o maior legado que a gente vai deixar para os nossos filhos não é herança material. É isso. Né? Eu costumo dizer muito isso. Porque às vezes a gente acha que o maior legado que a gente vai deixar para os nossos filhos, irmão Jardel, é o dinheiro, é o carro, é a faculdade, é a casa. E não é esse o maior legado. O maior legado que a gente vai deixar para os nossos filhos é quem nós somos para eles. Porque eles vão se espelhar na gente. Nossos filhos, eles se espelham na gente. Nossos filhos, eles se espelham naquilo que a gente faz, né? Outro dia eu estava orando embaixo da escada, né? Na sala, eu estava debaixo da escada no primeiro andar da minha casa lá, e minha filha ficou admirada com aquilo, me vendo orar de madrugada. Poxa, passou hora de madrugada debaixo da escada. Nossa, aí chegou na igreja falando, meu pai ora, meu pai de madrugada, ele tá até chorando. Então esse é o maior legado que eu vou deixar para minha filha. É a minha filha ver que eu fui um homem de oração, um pai presente, né? Em tudo que ela faz eu tento estar ali, né? Estar presente, né? Nas festas de escola eu procuro estar presente, em reunião de escola eu procuro estar presente, porque essa é a visão, né? E, infelizmente, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho uma relação, né? Eu vou aqui falar, né, Jardel? Porque senão eu tenho que falar da relação que eu tenho com meu pai hoje, né? Eu preciso falar, eu tenho uma relação, né, com meu pai muito boa, maravilhosa. Meu pai é sensacional, né? Meu pai é o meu paizão. Teu pai é o quê hoje? Ele é um pastor? Ele é o quê? Não, meu pai ele é afastado, né? Sim. Meu pai ele vai, né? Ele tá indo e eu tenho certeza que Deus está trabalhando. Né? Porque eu sempre costumo dizer assim, né? Se o pai ele não tá sendo exemplo, o filho vai ser para o pai. Então eu acredito que eu tô sendo um bom exemplo pro meu pai retornar, entendeu? Mas o meu pai tem ido na igreja com a gente, graças a Deus, a minha mãe tem ido. Sim. Então eu tenho certeza que Deus está trabalhando, né? Sim. E você como esposo, né? Como você vê assim, essa causa assim, pai, esposo, filho, como você consegue assim, administrar tudo isso? Porque hoje você trabalha, você é diácono, você tem a tua esposa, você tem a sua filha, você tem um filho chegando, você tem um ministério. E o Jonathan, como você assim, consegue administrar isso em você? Olha, eu vou te falar que de vez em quando é uma correria danada. De
vez Por em isso quando a é uma pergunta. correria, de vez em quando é uma correria, né? Porque assim, a gente tem que ter tempo, né? Isso. Pra nossa família, Sim. né? Porque às vezes as pessoas acham, qual é o maior ministério? Não, o maior ministério do servo de Deus é a família dele. É isso aí. Né? Porque se ele não consegue ser uma bênção dentro da casa dele, ele vai ser. Aí não tem como ele querer ser do lado de fora. É isso. Então eu costumo dizer que eu sempre priorizo muito a minha família, minha esposa, minha filha. Hoje, né, tá vindo mais umzinho aí. Glória a Deus. Né? Então eu sempre priorizo, eu sempre falo isso até dentro da minha casa, que a gente precisa ser um exemplo. Né? Teve um dia, né, eu e minha esposa ali num pensamento diferente um do outro, aí a gente já começou a dar uma exaltada, falei, opa, Glória a Deus. calma aí, porque a gente precisa ter essa transparência. Parece. Aí olha que coisa maravilhosa, né? Aí eu falei com ela, olha, a gente não pode gritar porque a gente é servo de Deus. Amém. A gente tem que manter o respeito um com o outro. Aí ela riu, brincou, falou, é verdade, né, amor, verdade. Aí a gente se entendeu, graças a Deus, aí fui pregar numa igreja no outro dia. Quem estava lá na igreja? O vizinho da casa de baixo. Nossa, glória a Deus. O vizinho da casa Deus de baixo total. estava na igreja onde eu fui Amém. pregar. Então, e aí o vizinho foi e me chamou para poder fazer oração pela família dele. Então, olha como que Deus trabalha. É isso. Se eu tô ali gritando, esgaulando, né, falando, né, brigando, aí como que esse vizinho vai ver em mim Deus? É Vai isso falar, aí. pô, o cara briga com a esposa dele, bate na esposa dele. E hoje a gente realmente vê muito isso. Isso aí. Né? Pessoas que são uma maravilha no lado de fora com outras pessoas, Sim. mas dentro de casa maltrata a esposa, maltrata filho, bate, sabe, na esposa. Então a gente tem que ter esse discernimento, Sim, né? sim, Eu sou muito sim. rígido com a minha filha, Sim, tá? sim, sim. Eu sou muito rígido com a minha filha. Ela até, Verdade. às vezes ela até fica chateada comigo, porque eu sou muito rígido. Mas hoje em dia, como você perguntou anteriormente, a gente vê um mundo muito difícil Isso aí. para se criar, Tem que ter né, limites, um né? filho, né? Hoje em dia a gente vê um mundo totalmente diferente daquilo que a gente viveu, né? Isso aí. De brincar na rua, né? Antigamente não tinha isso aqui, né? O celular, É, isso a aí, internet, né? internet, Isso aqui isso era aí. uma coisa que a gente projetava, né, Jardel? Isso aí era Imaginava, só né, na velho, nossa né? cabeça, né? Só quando Pô, tivesse daqui a velho. tantos anos vai ter televisão É. que tu fala com ela. Hoje em dia já tem. Já tem. Né? Daqui um dia vai ter um celular que tu consegue ver a pessoa. Hoje em lado. dia já tem. É isso. Então, hoje em dia as crianças não têm aquela, né, brincar de pular corda, É. né, brincar de pique-bandeira, de pique-out, correr. Né? Hoje em dia as crianças, tu vai numa sala de criança, todo mundo com o celular na mão. É isso aí. Num colégio, né? No colégio, É isso né? aí, Então, é isso aí. eu tento ensinar para minha filha que ela tem que sempre ter a base. Sim. E a base dela é Jesus, não é o pai dela nem a mãe dela. Sim. Porque hoje em dia, né, hoje ou amanhã, né, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Sim, sim, Essa é a realidade, sim. a gente não sabe. Mas, Jonathan, até nessa questão que você acabou de botar agora, a gente entende que os nossos filhos, eles só vão conhecer Deus através de nós. Sim. Porque, igualzinho você, a tua filha te pegou orando, né? Ela automaticamente ela já entende que para mim conversar com Deus eu preciso estar de joelhos dobrados orando. Porque ela viu alguém orando, né? Então, nós somos como pais, você e eu, nós somos o espelho dos nossos filhos, né? Então, para os nossos filhos conhecer esse Deus, ter essa vida, ter uma vida de trabalhadora, uma vida de pessoas que nós temos que botar limite, né? Eu acho que eu acredito muito nisso, ser de oração, porque nós somos o que vai mostrar para essas crianças quem eles deveriam ser amanhã, né? Então, eu costumo dizer que, sabe, você que te pega numa pegada muito certeira, porque seja primeiro, né? E você que veio trazendo aqui, seja você primeiro para que os teus filhos venham acompanhar esse legado que você faz. Você você não impõe para eles fazer. Tu tem que orar, tu tem que fazer, não. Eles te pegam orando. E automaticamente eles vão orar, né? Então acho que é muito importante a gente ter essa visão, né, como pai, como mãe, de nós ser os primeiros. Porque não adianta eu pôr sobre o meu filho algo a qual o meu filho não veio fazendo, né? Então se eu quero que meu filho seja um trabalhador, eu preciso ser um trabalhador. Se eu quero que meu filho seja um homem de Deus, eu preciso ser um homem de Deus. Porque nós somos a Bíblia que o nosso filho está lendo. Sim. Somos o primeiro Cristo que ele está vendo, né? Então ele vem em nós para depois exalar. E lá fora, depois ele vai só administrar aquilo que ele já aprendeu dentro de casa, né? Jonathan, olha, o teu testemunho, assim, ele é muito lindo. Ele com certeza edificou muita gente. É um testemunho, assim, que com certeza foi muito corajoso, tá? Em trazer, porque muitas pessoas não teriam essa coragem, sabe? Eu glorifico a Deus porque pela leveza a qual você, né, conseguiu trazer isso. E nisso nós vemos que você está liberto, sabe? Você está livre, porque só fala daquilo com tranquilidade quem está livre, quem já perdoou, quem não vê problema, né? Então, que Deus continue te abençoando, Deus continue, sim, honrando você. Por onde você andar, distribua isso, sabe? Porque tem pessoas que estão presas, sabe? A coisa que já aconteceu e não vai mudar, sabe? É melhor perdoar.
Porque trazer soluções só Deus vai trazer, né? Mas a maior coisa está comigo, está contigo, que é o perdão. Porque quando você perdoa o outro, você está livre, porque o outro está vivendo. Quem fica preso é quem não perdoou ninguém. É quem ainda vive corroendo aquela dor, sofrendo sobre aquilo e não consegue viver. Porque eu sofri, eu fui abusado, eu fui isso, e o outro está vivendo. Então, quando você sobre o perdão, né, que você falou, né, eu sempre costumo dizer isso, que o diabo ele não gosta do perdão. É isso aí. Né? O adversário das nossas vidas, ele não gosta do perdão. É isso. Porque quando você não perdoa, automaticamente você cria uma ferida no teu coração que ela não está curada. É isso aí. E isso aí você vai carregando. Né? Vai carregando essa ferida. Aí tem pessoas que carregam essa ferida até a morte. Né? Então, igual você falou, para quem está nos assistindo, né? Para quem está nos ouvindo nessa tarde, que você possa liberar o perdão. Não sei se é para um pai, não sei se é para uma mãe, não sei se é para um filho, ou não sei se é o filho para um pai, que você possa liberar esse perdão, tirar isso do teu coração e deixar Deus trabalhar na tua vida, deixar teu sonho, né, ser maior do que o teu problema. Do que o problema. É isso, Jonathan. Como é importante. E que Deus venha te abençoar, tá? E não deixe de abrir sua boca, Jonathan, porque pessoas precisam ver que... Pega inspiração, a palavra é essa, sabe? As pessoas se inspiram em você. Nós somos influenciáveis, sabe? Nós influenciamos pessoas. Eu costumo dizer que Deus não chamou os servos dele para ficar sentado em banco. Pode ver, todo mundo que está dentro de uma igreja, ele está ali com um propósito, sabe? E quando nós identificamos o nosso propósito e a gente consegue entender, a gente exala para aqueles que estão nos observando algo bom, algo positivo, sabe? Então você é um referencial aonde você anda, Amém. Por onde você vai. Não deixe se calar, não se cala. Outra coisa para dizer para você, sabe? Você não precisa de microfone para falar, sabe? Simplesmente fale. Porque foi o dom que Deus te deu, sabe? Usa ele com ousadia, usa ele com sabedoria, deixa Deus te usar, porque é lindo demais a gente vê conforme Deus vai fazendo. Porque é só o homem de Deus, só pessoas de verdade que entendeu, que consegue abrir a vida igual você abriu, com uma sinceridade, sem traumas, sem dor, sabe? Entendendo que está sarando outras vidas do outro lado. Sabe? E nós estamos indo para o final, né? Eu quero você mais vezes aqui, tá? Em nome de Jesus. E nós temos uma pergunta, né? Que é rapidinha com o Jardel. Que é uma pergunta rápida, que você devolve rápido. E hoje, né, vou ter ser diferente. Eu queria fazer umas perguntas para você. Como você, como Jonathan, né? Um trabalhador, esse cara aí da igreja, se enxerga hoje, você, olhando para você? Hoje eu me enxergo como realmente um homem de Deus, né? Eu vejo Deus na minha vida. Eu vejo o que Deus faz na minha vida. E eu não digo... Eu costumo dizer que a gente não precisa só estar na igreja. E não pode só estar na igreja. Nós precisamos ser a igreja. Amém. Que é o mais difícil. Mas é o que a gente precisa ser. Ser a igreja. E não só estar na igreja, mas ser a igreja. Sim, glória a Deus. Isso é bom. Isso é importante. Que mais pessoas tenham esse objetivo na vida, sabe? De ser, não estar na igreja. Uma outra pergunta, eu costumo perguntar muito aqui, Jonathan. Quais são os valores que você, assim, tem como prioridade na sua vida? Cara, eu sempre tive, assim, muitos princípios, né? Isso aí eu sempre falo muito dos meus pais, que por mais que meu pai teve sempre os defeitos deles, mas eles sempre me ensinaram o caminho certo. Amém. Né? E a gente vê uma juventude tão, né, corrompida, né, infelizmente, pelas drogas, né? E eu sempre costumo ensinar isso para minha filha, mostrar para ela que toda ação que a gente tem, ela vai ter uma reação, né? Vai ter uma reação. E aí, se a gente planta, eu costumo dizer isso até lá na loja onde eu trabalho. Se a gente planta chuchu, a gente não vai colher abóbora. É verdade. Né? A gente não vai colher abóbora. Se a gente planta maçã, não vai colher laranja. Então a gente tem que ter isso na nossa cabeça, que a lei da semeadura, ela existe. Né? O que você planta, você tão somente colherá. Então plante coisa boa, gente. Plante coisas boas. Coisa boa. Porque as coisas boas você vai colher coisas boas, né? E a última pergunta: qual seria a sua mensagem de vida? Você, amanhã, daqui 10 anos, a sua filha olhará para isso aqui e vai falar, pô, meu pai um dia falava isso. Eu sempre costumo dizer isso para ela, né? Que haja o que houver, né? E aquele hino fala isso. Venha o que vier, mas Jesus proverá de novo. Aleluia. Então, não importa a circunstância, a adversidade, a luta, o trauma,
Jesus pode prover. Aleluia, glória a Deus. Isso é muito bom, Jonathan. E olha, que Deus continue te abençoando, Amém. sabe? Amém. Você estava contando o teu testemunho e eu lembrei muito do meu, sabe? O meu testemunho também tem muito assim, aquela coisa da você precisar e Deus enviar pessoas, sabe? Para te abençoar. E isso traz experiência, sabe? Porque hoje eu sou o cara que eu sou, até porque eu tive essas experiências lá atrás. De a minha mãe falar, ó, vamos orar que Deus vai prover, sabe? E quando eu acabava de levantar da oração, tinha alguém na porta, ó, ei, Deus mandou trazer isso aqui pra vocês. E era o que ela tava precisando, sabe? Então, acho que essa experiência do Deus proverá, dessa última mensagem tua, ela deixa muito claro. Creia no Senhor teu Deus, que eu farei tudo por você, né? Então que Deus venha continuar te abençoando, Amém, que você continue sendo esse homem de Deus, que você continue sendo esse cara, sabe, por onde você andar, venha exalar esse Cristo que há em você. E outras vezes, Jonathan, eu vou querer você mais vezes aqui com a gente, tá? Que Deus abençoe você, que Deus continue te honrando. Muito obrigado aí tá? Muito obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui, obrigado por Deus. tudo aí que você tem feito por nós aí. Amém. E olha, fala pra você, querendo, sabe, no dia que teu filho estiver nascendo, traz ele aqui pra gente poder Não, vamos trazer pra apresentar. Ó, esse aqui esse aqui é a benção, hein? Essa é a bênção de Deus. E dizer para vocês que estão nos seguindo, siga-nos, espalhe esse mais para geral. Olha, inscreva-se, tá? Assina o sininho aí que fica aí. E ó, estamos juntos. Estaremos trazendo mais programas aqui para vocês, trazendo mais histórias de vida e que você seja alcançado pelo amor do Senhor na sua vida. E saiba, Jesus te ama e nós também te amamos. Em nome de Jesus. Valeu, fica na paz.